Olá, eu me chamo Ana Caroline Pinheiro Costa Silva, eu sou psicóloga residente no Programa de Residências Multiprofissional em Saúde da Secretaria do Estado do Maranhão e a minha concentração é na neonatologia. O meu trabalho é um relato de experiência intitulado O Cuidado Psicológico aos Bebês e Família em uma unidade neonatal após um ano da Covid-19. Um relato de experiência desenvolvido por mim e pela minha colega residente também psicóloga, Isadora Elaine Salles Nunes. E o nosso trabalho, ele teve como foco observar os impactos que de fato a realidade da Covid trouxe para o contexto da neonatologia. E por que pensamos nisso? Porque se viu muitos trabalhos voltados para a UTI adulto, as enfermarias, outros contextos da saúde que de fato era perceptível a atuação direta dos profissionais da linha de frente, atuando no salvamento das vidas das pessoas acometidas por essa doença. Mas na neonatologia não observamos tantos relatos, tantos trabalhos e quisemos trazer à luz a realidade desse contexto, né? O quanto o cenário da Covid-19 estremeceu os passos da psicologia, né? E quais foram as formas que o psicólogo tentou se reinventar para continuar prestando uma assistência adequada não só às mães, mas principalmente aos bebês. E o que é que nós percebemos nessa realidade? Que com o surgimento deste novo vírus, houveram também à tona repercussões que não se imaginavam até que essa realidade acontecesse. E o que nós percebemos? Que a família se afastou dos cuidados, né? Por conta desse risco de infecção, não só do bebê, mas também da equipe, dos outros familiares que estavam presentes na unidade, e que esse afastamento trouxe repercussões para esses bebês, para essas famílias, e trouxe repercussões para os cuidados psicológicos direcionados a esses dois públicos, né, que eram os bebês e suas famílias. E dessa forma a gente propôs aqui discutir, né, os impasses e as possibilidades também da nossa atuação a partir desse relato de experiência. Nós nos inserimos na residência no início desse ano, nós vamos completar o primeiro ano de residência, então nós chegamos nessa realidade após um ano de instaurada a realidade da Covid-19. Então, nós chegamos no momento em que as flexibilizações já estavam acontecendo. Mas o que nós percebemos no nosso relato, né? Na nossa experiência? A partir também da observação e dos relatos das pessoas que estavam ao nosso entorno. Que a continuidade da restrição, de boa parte das restrições, nas visitas dos familiares a bebê internado ainda era presente e que esse afastamento ele acontecia com base na possibilidade dessa mãe estar infectada ou simplesmente na suspeita. Então, desta forma, ela não poderia, né, diretamente acompanhar o seu bebê e a gente buscava mediar esse contato da família com esse bebê. A gente percebe que as repercussões de um bebê longe da sua mãe, as repercussões maternas do afastamento do seu bebê eram algo que agregava ainda mais sofrimento emocional para além do que era vivenciado por conta da própria hospitalização desse bebê na unidade, né? Então a gente percebeu que essas repercussões, elas eram para além do que a gente já acompanhava na literatura e acompanhava presencialmente também, porque a própria necessidade de hospitalização de um bebê desestrutura uma família, né? Ela foge da linearidade do que é esperado, do que é desejado, então isso reativamente já agrega uma desestruturação emocional e pode gerar um sofrimento psíquico. Associado à realidade da Covid-19, percebemos repercussões emocionais ainda mais exacerbadas e o quanto isso trouxe impacto não só no desenvolvimento desse bebê, mas no próprio enfrentamento da família diante da realidade de cuidados. Vivenciamos esse cenário instável da pandemia e a flexibilização das visitas permanente cautelosa e reforçava ainda a necessidade dessas restrições. Então, a gente percebeu que a mãe, quando
poderia acompanhar o bebê, ela se tornava a sua única acompanhante, e essa exclusividade no acompanhamento ao bebê agregava não só um desgaste físico muito grande, mas também potencializava o desgaste emocional que já era vivenciado. Então, acabava repercutindo não só na vivência que ela estava tendo na hospitalização, como, consequentemente, acabava interferindo também na sua relação afetiva com seu bebê, interferia na construção da sua parentalidade, no próprio desenvolvimento psíquico do bebê enquanto vinculação afetiva. Então, nós percebemos que esse impacto do acompanhamento exclusivo materno trazia essas repercussões, tanto quanto o afastamento materno e a não possibilidade de acompanhamento familiar, visto essas limitações, também trazia um impacto muito grande para o desenvolvimento do bebê. Nós percebemos também que foi muito importante identificar os recursos de humanização que nós poderíamos ofertar para estes bebês e estas famílias, visando fortalecer essas ações. Então, algumas práticas humanizadas foram necessárias de serem resgatadas, de serem fortalecidas para que a gente conseguisse ofertar para esse bebê uma assistência ainda mais humanizada, uma possibilidade de desenvolvimento dentro da sua faixa etária, dentro das suas condições adequadas, e também uma vinculação, uma aproximação dessa família com este bebê, né, que estava internado aqui. Então, a identificação de alguns recursos como favorecer a celebração do mês de vida do bebê e do mêsversário, o preenchimento do prontuário afetivo, foram formas de favorecer com que o lugar desse bebê fosse demarcado nessa família, e de favorecer também com que essa família pudesse ter uma proximidade com esse bebê. Muitas das vezes não era conhecido por ela, né? Vinha da maternidade, internava diretamente, então a gente buscava favorecer estratégias de humanização para aproximar essa família desse bebê. Então, dessa forma, o nosso trabalho buscou identificar esses pontos, e logo mais a gente terá a oportunidade de discutir quais foram os resultados observados. Agradecemos.